Bom, dando início aqui então ao nosso estudo do livro Fonte Viva, nessa sexta-feira, para concluir a nossa semana, nós estamos no texto número 177, Riqueza para o Céu. Esse vai ser um dos últimos que nós estamos estudando. Esse tema ele lança para nós um desafio importante, nos chamando a fazer uma reavaliação de tudo aquilo que nós vivemos, de tudo aquilo que nós planejamos, de que nós construímos na nossa vida. Nós lembramos sempre que aquilo que nós vemos no nosso mundo hoje, o modo como as pessoas vivem, quais são os seus interesses, o modo como cada um procura conquistar esses objetivos, eles não foram estabelecidos, pré-estabelecidos. Nós não temos, por exemplo, um manual divino, que diz assim que nós vamos trabalhar nessas áreas, que o nosso planeta, nessa condição, cada cidade vai viver desse jeito, ou cada país vai ter essa cultura. Não existe uma pré-determinação para dizer que tipo de música vai surgir, que tipo de filme nós vamos assistir, que nós assistimos hoje, que daqui a 10 anos, o que vai surgir exatamente. Então não existe essa determinação que mostra para nós cada ponto que nós vamos caminhar. É como se fosse um caminho já pré-determinado. A única pré-determinação que existe para nós é exatamente a felicidade legítima, a felicidade verdadeira do espírito, que só vai ser conquistada através das reais mudanças dos nossos valores, das conquistas mais elevadas que nós conseguimos alcançar. Fora isso, nós temos ali infinitos caminhos que nos levam a esse objetivo. Infelizmente, nós lembramos que dá para a gente imaginar uma pequena imagem em que nós temos ali aquela montanha, e no topo dessa montanha seria ali o nosso destino. Todos nós temos que subir essa montanha, e nós podemos imaginar que em volta dessa grande massa, principalmente ali na base, próximo ao chão, nós temos ali os caminhos dos mais tortuosos, os mais sinuosos que nós podemos imaginar, porque nós vamos, na verdade, o nosso avanço para chegar nessa condição de felicidade, ele vai se dando inicialmente através de tentativas. Então a humanidade como um todo, ela desde os tempos mais antigos, ela tenta ser feliz. É tudo que ela deseja. Então ela vai vivendo experiências. Então inicialmente é a felicidade através da liberação dos instintos. Depois, naturalmente, através dessa pedagogia divina, existe ali a resposta das ações que nós praticamos. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tuti. Bom dia, Well. Existe ali aquela resposta que chega para nós. Nós tomamos uma decisão, fazemos ali a nossa escolha, e depois nós somos ali agraciados ou punidos pelo resultado, bem ou mal sucedido. Então, inicialmente, os instintos, a agressividade, a sexualidade, a posse, que isso faz parte da nossa natureza. Depois nós vamos evoluindo, alcançando ali a organização da nossa sociedade, a criação de formas de nos conectarmos com essa força superior que não conseguimos identificar. Hoje nós damos nome, mas mesmo assim são nomes baseados no nosso entendimento, mas sem entendermos exatamente qual é a natureza de Deus. No passado, também davam seus nomes, elaboravam as suas formas de culto, criavam as suas instituições. Então, tudo que a humanidade viveu até agora, por isso que eu gosto muito, quando a gente estuda, para a gente poder falar da nossa condição atual, é fundamental que nós entendamos quais são os caminhos que nos levaram, que nos trouxeram até aqui. Então não foi simplesmente dito assim por Deus que os homens vão construir as cidades, depois vão fazer isso, fazer aquilo. Isso já era previsto. Naturalmente, é uma dedução que nós
que nós chegamos, isso era previsto porque essa organização, o homem vai se desenvolvendo como parte de uma sociedade, parte de um conjunto, até porque a nossa própria natureza vivemos em comunidades. Então nós vamos criando, cada uma criando a sua própria. Então por que nós aqui do Brasil, por exemplo, nós vivemos de um modo diferente das pessoas que vivem no Japão, né, onde a Guizan vive ali? Ou então que vivem em outros lugares, em outros países, né, dos nossos amigos que nós temos aqui da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos. Cada um vivendo num lugar, em Portugal, cada um vivendo num lugar, tentando encontrar uma forma de ser feliz. Só que não existe uma fórmula pronta para que nós consigamos ser felizes baseado nos nossos interesses apenas. Nós precisamos de uma referência maior. Hoje, esses padrões que o mundo estabelece para nós, de dizer assim, olha, para você ser feliz, você precisa ter isso, você precisa ter essa posição, você precisa ter esse reconhecimento. E aí nós temos então, né, indústria, comércio, sociedades, filosofias, todo mundo querendo apresentar a sua forma de felicidade, a sua forma de satisfação. Isso porque a nossa visão, ela se encontra toda voltada aqui para o mundo material. Porque existe ainda aquela separação, né? Bom dia, fraterna. Aquela separação, nós chegamos até a falar sobre isso durante essa semana, entre o que é, né, uma fé religiosa do que é a realidade aqui do nosso mundo material. Então nós separamos esses dois, porque viver a fé é uma coisa, você viver a realidade física do mundo material é outra coisa. Então nesse caso, a gente vai criando ali as nossas formas de culto, as nossas formas de adoração, mas a gente continua seguindo com os nossos interesses, com a nossa atenção, aqui para a nossa realidade. Então nós não conseguimos unir as duas coisas. Até porque a gente lembra sempre que para sermos felizes de fato, ou melhor, para alcançarmos a felicidade no mundo espiritual, é algo que virá depois. A humanidade como um todo não conseguiu ainda compreender, através daquilo que vem aprendendo, né, nesses tantos tempos de existência, não conseguiu ainda entender de que modo que essa felicidade pode ser construída a partir daqui, do mundo que nós vivemos. Então a gente pensa assim, bom, eu vou vivendo a minha vida aqui e depois, quando chegar do outro lado, eu me garanto. Né? Porque, afinal de contas, eu tenho ali a minha forma de adoração, tenho ali as minhas condutas e tudo mais. Então não existe ainda uma ideia clara para todos nós, aqui do nosso mundo hoje. Né? Felizmente nós temos ali algumas filosofias que trazem para nós um esclarecimento maior, de dizer assim que nós somos espíritos e nós estamos na condição de encarnados. E não simplesmente que nós somos seres humanos e que no futuro nós vamos virar almas ou virar espíritos. Porque é assim que existe essa separação. Seres humanos são aqueles que são vivos, biológicos. E depois espíritos são aqueles que existem depois que morrem. Não tiveram ainda a condição, exatamente por essas falhas, né, das instituições que não passam essa ideia, de mostrar que nós estamos aqui agora. Porque o nosso corpo físico, ele é o veículo. Para nós, a doutrina espírita traz isso com toda tranquilidade, com toda naturalidade. Todo espírita sabe disso. Está encarnado usando esse corpo físico, num determinado momento esse corpo físico deixará de ter utilidade, e aí então o espírito volta na sua condição natural. Mas a ideia que nós temos hoje, no mundo todo, é exatamente isso. Eu sou o ser vivo, porque eu estou vivo biologicamente, e quando eu morrer eu vou para o céu. Ou eu vou para o inferno, dependendo das minhas condições. Então, por haver essa separação entre aquilo que eu sou agora e aquilo que eu serei no futuro, eu então tenho um estilo de vida aqui para esse lugar, e depois no futuro eu vivo de um modo diferente. O que a doutrina passa para nós é exatamente uma realidade que nos coloca como espíritos, independente da condição em que nós estejamos, do ambiente onde nós estejamos. Então eu vou saber sempre que eu sou um espírito.
E o espírito, na verdade, ele se desenvolve através dos valores. A partir do momento que nós temos essa consciência, que eu sou um espírito e que o meu propósito é desenvolver os meus valores, não importa onde eu esteja, eu sempre vou trabalhar por isso, ou eu sempre deveria trabalhar por isso. Aqui no mundo físico, nós temos as necessidades da matéria para suprir as nossas necessidades, nós temos que nos desenvolver, nós temos que nos proteger, temos que auxiliar aqueles que precisam. Então nós vamos utilizar naturalmente, nesse ambiente onde nós nos encontramos, os recursos do mundo físico. Mas sem nos esquecermos de que, mesmo utilizando esses recursos, nós temos que nos preocupar com as nossas conquistas morais, com aquilo que é invisível. Então estamos aqui hoje utilizando os recursos do mundo, preocupados em desenvolver aquilo que existe dentro de nós. No futuro, no momento em que nós deixarmos o mundo material, nós continuaremos a evolução da mesma forma. É como se nós estivéssemos viajando num grande trem, que viaja durante a noite e depois ele viaja durante o dia. A única coisa que mudou foi a condição do tempo, a condição climática, a condição de luminosidade, dia e noite, mas a viagem ela continua. Quando nós temos essa ideia fixa na nossa memória, essa convicção, essa certeza, né, na nossa memória não, na nossa mente, essa convicção, essa certeza, a nossa vida se torna um padrão onde quer que nós estejamos. E muito mais do que isso, tendo com o entendimento de que nós somos espíritos, que a felicidade do espírito depende daquilo que ele conquista em termos de valores e de virtudes, que é exatamente a nossa destinação, usando, né, a expressão inicial que eu usei, a ideia inicial que eu passei para vocês aqui no nosso trabalho hoje, que eu disse para nós que a única pré-determinação é que nós sejamos felizes na condição de espírito. Isso é fundamental, isso é definitivo. A nossa trajetória vai nos levar inevitavelmente a essa condição de felicidade como espíritos que somos. Então, mesmo que nós neguemos isso, de acreditar que a nossa felicidade depende daquilo que nós conquistamos aqui hoje, em termos de riqueza, em termos de poder, em termos de posição, em termos de status, tudo isso que nós acreditamos são, na verdade, ilusões que nós criamos, porque isso é muito prazeroso, faz parte do nosso desenvolvimento, estava previsto que nós valorizássemos esse tipo de conquista, porque afinal de contas nós estamos ainda desenvolvendo em nós sentimentos, sensações, sabendo lidar com todas essas impressões. Então, instintivamente, nós estamos ali vivendo esses prazeres, essas satisfações. Então, mesmo que nós nos iludamos, gradativamente, através das tantas e tantas existências e experiências que nós vivamos aqui no nosso mundo, nós começamos então gradualmente a sermos mais seletivos, a percebermos que, embora algumas conquistas sejam prazerosas, o preço que elas cobram são preços dolorosos. Outras conquistas são prazerosas e, na verdade, esses prazeres nos levam a uma transformação positiva. Então a gente vai aprendendo através dos erros e dos acertos. Através da causa e do efeito, a causa é a nossa iniciativa, o efeito é o seu resultado. Isso pode vir de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então nós estamos, na verdade, aqui vivendo o nosso mundo. Então nós olhamos para tudo aquilo que nos rodeia, e a gente fala, por exemplo, da ambição do homem, da necessidade de consumir, do trabalho feito para que esses produtos sejam anunciados, para que a gente sinta a necessidade deles, para que nós mesmos, tenhamos o conforto de que nós precisamos, no que diz respeito a qualquer coisa que a gente compre, um veículo para a nossa locomoção, uma residência para a nossa morada, os equipamentos que nós precisamos para o nosso conforto de comunicação, vestuário, a alimentação que nós temos, o ambiente que nós frequentamos, tudo isso faz parte desse cenário que nós estamos vivendo. E aí então nós vamos desenvolvendo em nós sentimentos e sensações que muitas vezes estão adormecidas ou num processo de desenvolvimento, ou ainda passando por essas pequenas transformações, até chegar o momento em que nós nos conscientizamos de fato de que nós somos espíritos e começamos a viver em função dessa evolução, da evolução por esses valores que são conquistados.
Aí então tudo aquilo que está à nossa volta começa a ter ali um valor diferente. Mas para que isso aconteça vai depender muito do nosso amadurecimento. Então, tudo aquilo que é passado para nós como importante para o nosso mundo material hoje, para nos trazer satisfação, para nos dar a impressão de que aquilo é necessário, isso é passado exatamente por aqueles que não têm essa consciência do espírito. É passado por aqueles que acreditam que a realidade que nós vivemos, a única realidade é essa que nós temos hoje. Porque dá para imaginar, por exemplo, alguém que tem um esclarecimento espiritual, de entender a sua realidade, de entender qual é o objetivo, dele focar os seus esforços, focar a sua inteligência em prender cada vez mais as pessoas aqui nesse mundo. Prender no que diz respeito aos interesses, às necessidades. Conforme nós vamos nos esclarecendo, isso vai deixando de ser importante. Um exemplo assim que é até um pouco talvez traumático para nós, de imaginar alguém que tem um esclarecimento espiritual elevado ser dono de uma fazenda que venha a abater animais para poder consumir. Se você tem esclarecimento espiritual suficiente, como é que você vai conseguir conviver com isso? Nós, por exemplo, que somos consumidores, muitos de nós consumidores do alimento animal, como é que nós podemos medir então a nossa evolução espiritual, sabendo da realidade que nós temos além do mundo físico, continuando alimentando hábitos como esse? Quando nós falamos sobre as futilidades que o mundo tem em termos de comportamento, em termos de hábitos, como é que nós conseguimos continuar vivendo dessa forma, tendo consciência da nossa realidade espiritual? Então nós vemos assim que existe uma distância entre aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós vivemos. Mas nós percebemos que muitas condutas que existem hoje no mundo, alguém, por exemplo, que promove a guerra, que promove o atrito, tendo consciência espiritual da sua realidade, como é que ele consegue se comportar dessa forma? Então o que nós vemos hoje, medindo aqui o nosso mundo, né, dentro desse critério de evolução espiritual, nós percebemos que a teoria ela se encontra ainda de uma forma muito superficializada e a prática muito distante daquilo que é o ideal. Tanto é assim que nós estamos vivendo dessa forma. Aquele desgaste, as pessoas se autodestruindo pela forma como estão vivendo, se autodestroem emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, se desgastam de todas as formas, vivendo intensamente a realidade do mundo material, sem a preocupação de se transformar para viver essa realidade do espírito. Nós podemos medir também a nossa evolução espiritual, dos valores que nós precisamos conquistar para chegar nessa evolução, de acordo com os nossos desejos, de acordo com os nossos sonhos. Basta a gente lembrar qual é o seu maior desejo, qual é o seu maior sonho. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de ler um artigo que falava de uma criança autista. E aí então na prova que ela respondia na escola, especial para ela, perguntando assim, né, escreva qual é o seu maior sonho. O sonho que essa criança colocou foi tomar 2 potes de sorvete. A partir dessa criança, a gente consegue imaginar qual é o sonho de todas as crianças, qual é o sonho de todos os adolescentes, qual é o sonho de todos os adultos. Quais são os nossos sonhos? Se nós prestarmos bem atenção, os nossos sonhos estão voltados aqui para o mundo material. Sim, Rô, eu achei assim uma coisa muito fofa. Ela desenhou 2 potes de sorvete e o sonho dela foi isso. E com certeza o professor que avaliou essa prova deve ter ficado emocionado, como todas as pessoas que leram isso. Qual é o seu maior sonho? Tomar 2 potes de sorvete. E ela desenhou ali 2 potinhos de sorvete. Então, nós estamos alimentando sonhos e desejos. Com que finalidade? Para vivermos o prazer espiritual ou para vivermos o prazer físico? Nós vivemos o prazer físico. Infelizmente. É o que nós idealizamos, né, fraterna?
Mas no intervalo dessas conquistas mais nobres, conquistas mais elevadas, é claro que nós buscamos aquilo que para nós, no nosso mundo, vai dar aquele prazer, aquela satisfação para elevar nossa estima, para nos dar segurança, para nos dar estabilidade. Então nós vamos vivendo ainda em função daquilo que o mundo exige de nós ou daquilo que o mundo oferece para nós. Enquanto que o mundo espiritual continua ainda numa condição um pouco mais distante, pelo menos dentro da nossa concepção. A própria ideia, né, que nós temos de felicidade, nós podemos nos perguntar quais são os requisitos que devem ser alcançados para que nós sejamos felizes. E aí nós pensamos, por exemplo, né, olha, eu quero viver em paz. Eu quero viver em tranquilidade, que as pessoas se amem. Então nós continuamos olhando aquilo que acontece à nossa volta, aqui no nosso mundo. Exatamente porque essa convicção, ela vai se desenvolvendo aos poucos para nós. Mesmo que a mensagem de felicidade, a mensagem da nossa realidade espiritual esteja presente entre nós durante tanto tempo. Quando Jesus falava para nós que nós devemos conquistar esses nossos valores, a riqueza para o céu, como é o título do nosso estudo de hoje, nós começamos a ver exatamente isso, a mensagem se encontra presente, mas às vezes o mundo se torna tão intenso para nós que nós não conseguimos resistir a essa correnteza que muitas vezes nos arrastam. A Rô colocou, né, mas precisamos treinar a paz dentro de nós todos os dias. É um começo, né, mas a grande pergunta que a gente faz é, de que forma que a gente vai ter que fazer isso? Porque parece que é uma fórmula fácil, Rô. Parece que todo mundo sabe fazer isso e que todo mundo é capaz de fazer, mas não é não. Porque a paz para nós é assim, ó, eu quero viver em paz, de preferência que ninguém me enche o saco. A gente percebe a contradição nessas duas ideias? Eu quero viver em paz, mas eu quero afastar de mim aqueles que são problemáticos. Eu não quero viver a paz em termos de viver essa paz e transmitir essa paz. Então hoje nós temos essa consciência porque a doutrina apresenta para nós não apenas aquilo que os próprios ensinamentos do Evangelho apresentaram, mas nós conseguimos, através dos ensinamentos que os Espíritos trazem para nós, fazendo interpretações desses ensinamentos, porque tudo que eles trazem para nós, nada diferente daquilo que Jesus já trouxe. Não existe nada de diferente. O que nós observamos é que nós conseguimos nos aprofundar cada vez mais, e o fato de nós estarmos em contato todos os dias com essas ideias, de viver essa paz, de compartilhar essa paz, de aprender a construir essa mesma paz, então nós temos a oportunidade de viver e sentir tudo isso. E aí então nós vamos então praticando no nosso cotidiano. Mas o mundo não é assim. Exatamente o que nós estamos observando é que, embora essa mensagem esteja aqui próxima a nós, nós não somos uma referência para o nosso mundo. Ou melhor, uma medida que possa se apresentar para o mundo. Pelo contrário. Nós falamos assim, eu quero a nossa paz. Tá bom, vamos lá para o Oriente Médio para saber o que é a paz. Vamos para os países desenvolvidos para a gente ter uma ideia do que é a paz dentro da percepção deles. Vamos fazer uma viagem por todo o planeta para entender o que cada um entende sobre paz. E quais são os esforços que estão ali realizando para isso. Hoje mesmo, né, agora há pouco saiu ali saiu ali o anúncio da conquista do Prêmio Nobel, né, desse ano, que foi o presidente da Colômbia que ganhou, por causa do trabalho que ele tem feito, né, de pacificação naquela relação com as Farc, né, com as forças armadas ali, revolucionárias da Colômbia. Então, na verdade, o trabalho que ele tem feito é um trabalho político, é um trabalho social, né, mas aquilo que se reflete em termos de conquistas desse nível, não mostra para nós aquela conquista interior que cada um tem. Então, na verdade, esses exemplos, esse modelo que vai sendo apresentado para nós, é uma referência de como nós podemos viver. Mas para isso nós temos que nos engajar nesse projeto. Nós temos que abraçar essa filosofia. E para isso também nós teremos que abrir mão de muita coisa que para nós ainda é prazeroso aqui no nosso mundo.
nós podemos ter uma ideia muito clara de que forma que nós estamos vivendo essa harmonia, essa tranquilidade, nesses últimos tempos em que o nosso país passou por tanta turbulência, dentro do campo político, dentro do campo social. Aí nós pensamos assim, mas eu quero viver a paz, mas eu quero que aquele político vá preso, eu quero que aquele político faça isso, faça aquilo e coisa e tal. Então nós desejamos, mas muitas vezes não conseguimos fazer. E mais uma vez, né, a referência que nós temos para mostrar o nível do nosso planeta é olhar para o nosso mundo, não olhar para o nosso pequeno espaço. Você não pode olhar, por exemplo, dentro de um centro espírita para dizer assim, olha só como o mundo está calmo, olha como as pessoas aqui dentro estão calmas. A gente tem que olhar para fora para ver como elas estão vivendo lá fora. Dentro dos seus lares, no seu trabalho, nas vias públicas. Exato, então a gente vê, Rô, que é só a gente começar a fazer essa avaliação que a gente percebe o que a gente deseja alcançar, mas o que a gente está vivendo, qual é realmente a nossa realidade. Deixa eu ver aqui. Tá certo, né, Sandra? A Guizan colocou, né, meu sonho seria reunir meus filhos e vivermos uma família unida, tendo filha e netas aqui, né? Tenho filho e neto no Brasil. Se sempre está incompleta, né? Se vou para o Brasil, deixo o filho aqui. Se fico aqui, deixo o neto e filho. É muito triste. Mas na verdade é uma experiência, né, Guizan, que a gente tem que viver e saber organizar isso dentro de nós. Porque cada um está vivendo a sua experiência no local que precisa viver nesse momento. Não adianta a gente querer se angustiar por tudo isso, não. A gente tem que saber administrar, né, que é o mais importante. Então, o que nós começamos a verificar a partir daquilo que nós encontramos no nosso estilo de vida, mais uma vez, como eu falei para vocês, esse estilo de vida que nós temos hoje, ele é uma consequência natural dos nossos valores. Isso pode parecer uma coisa muito óbvia, mas quando nós começamos a aprofundar um pouco mais, nós percebemos que o nosso grau de egoísmo, o nosso grau de tolerância, o nosso grau de fraternidade, o nosso grau de espiritualização, tudo isso vai se somando e mostrando exatamente isso. São ingredientes que vão sendo colocados, né, naquele recipiente para mostrar para nós aquele produto pronto. Então, na verdade, a nossa sociedade hoje, o nosso modo de viver, as nossas escolhas, são produtos desses ingredientes que nós temos, desse grau de desenvolvimento desses ingredientes. Se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos mudar esses detalhes. Porque não adianta nós pensarmos na paz que eu desejo alcançar se não souber como chegar até ela. Hoje nós temos, por exemplo, hoje não, né? Durante milhares de anos, nós temos ali as escolas filosóficas e religiosas trazendo ali as suas fórmulas de felicidade. E nós podemos perceber também no desenrolar, né? na evolução delas durante a nossa história, que muitas vezes percorreram caminhos equivocados. Não porque as escolas foram equivocadas, mas porque os homens estavam equivocados. Então aquilo que os líderes, os representantes, os estudiosos, os pensadores viam com relação ao mundo, eles transferiam para aquilo que eles ensinavam. Então as escolas, as religiões estão ensinando aquilo que elas sabem sobre a felicidade. E nós vemos que muitas vezes estão equivocadas, porque valorizam muito mais a presença aqui no mundo material do que de fato fazer com que nós nos preparemos para sermos felizes na condição de espíritos que somos. Fazem essa divisão. Hoje nós podemos ser felizes aqui, conquistando tudo aquilo que nós desejamos, e quando nós nos tornarmos espíritos, nós então seremos felizes como consequência. Sem fazer, mais uma vez, como nós dissemos há pouco, essa relação de que nós somos espíritos em todas as situações. Nós nunca deixamos de ser. Então hoje eu vivo como espírito e no futuro eu continuarei vivendo como espírito. Aquilo que eu acumulo em termos de valores do espírito, esses valores vão me conduzir no futuro também. Não importa se eu estou no corpo físico ou se eu não estou no corpo físico. Não importa se eu tenho propriedades ou se eu não tenho propriedades. Se eu tenho saúde ou se eu não tenho saúde. Eu sempre serei um espírito. E cada um de nós está ali na condição, na posição, que veio como consequência de escolhas anteriores. Esses anteriores
próximos a nós agora, do nosso presente, ou anteriores no passado. Kardec lembra, né, das nossas aflições. Bem-aventurados os aflitos, as aflições causadas por escolhas do presente e escolhas do passado. Então essa é a nossa realidade espiritual. A partir do momento em que isso se torna claro para nós, em que nós temos esse entendimento, e não apenas o entendimento, mas começamos a compreender e depois a nos convencer dessa realidade, porque existe aquela coisa bonitinha, né? A gente pode pensar assim, por que existem simpatizantes da doutrina espírita? O que é o simpatizante? É aquele que acha a doutrina bonitinha, mas não significa necessariamente que você queira viver aquilo. Nós que nos declaramos como espíritas, nós então abraçamos a filosofia. E aí então nós vamos começar a fazer esse trabalho de transformação a partir do esclarecimento que nós recebemos. Claro que é um processo demorado, é um processo longo, que nós continuaremos ainda cometendo muitos erros, mas esses erros serão para nós aprendizados a partir do entendimento que nós temos. Muito mais do que doutrina espírita, podemos falar do próprio cristianismo, assim como também das outras escolas que trazem ali belíssimas filosofias. Quando a filosofia é compreendida, e não simplesmente a prática exterior, aí a nossa transformação começa a ocorrer de fato. Somos o resultado, né, Elcio? Abraço. Então tudo aquilo que nós vivemos hoje, a partir do entendimento dessa nossa realidade, nós começamos então a promover de fato essas mudanças, a promover essas transformações. Aí então eu começo a silenciar a minha voz para dizer aquilo que eu penso de equivocado, porque eu já começo a compreender que a minha contribuição para o mundo deve ser uma contribuição positiva. Embora eu não receba do mundo necessariamente aquilo que possa me trazer essa condição de paz, de equilíbrio, de felicidade. Mas o meu compromisso pessoal, individual, para acumular essas riquezas do céu, como foi dito para nós aqui nessa mensagem, que nós vamos ler daqui a pouquinho, diz respeito àquilo que eu estou me transformando. E aí então, conforme cada um for se transformando, ele vai necessariamente alcançando aquilo que deseja. E nós lembramos o seguinte, essa mudança que nós temos hoje, prevista, né, que vem acontecendo aqui no nosso planeta, que demonstra, né, essa evolução, é claro que quando nós começamos a olhar essa realidade que nos envolve, isso acaba nos decepcionando um pouco, né, que como que o mundo pode se transformar num mundo regenerado vendo aquilo que está acontecendo. Então isso depende do quê? Depende da mudança de cada pessoa. Não esperemos que o mundo se transforme. Vamos esperar que as pessoas se transformem, porque a mudança do nosso mundo virá como uma consequência natural da mudança individual. E como existe aqui esse universo, né, de almas aqui encarnadas, dá para imaginar 7 bilhões aqui presentes e dá para a gente imaginar os ausentes aqui que estão desencarnados. Quantos bilhões de almas existem aqui neste nosso planeta, encarnados e desencarnados? Quais são os seus valores? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? E quais são exatamente ali as transformações que estão promovendo? Mas a mudança ela continua sendo individual, porque nós somos na verdade individualidades vivendo a coletividade. Então a coletividade pode até não se transformar, mas a individualidade depende de nós, e isso nós podemos fazer. Então, essa educação que nós recebemos, não é porque apenas, né, você não pode fazer isso porque você é dessa ou daquela crença. Você muitas vezes não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo porque você já tem convicção. Você já tem aquele discernimento do que é o certo, do que é o errado. Eu não faço aquilo não porque disseram que eu não posso fazer. Eu não faço aquilo porque eu sei que eu não posso fazer. Porque eu sei que isso é errado. Essa convicção que nós temos, essa certeza, ela já mostra a real transformação, quando nós temos consciência daquilo que se pode ou não fazer para o nosso benefício e benefício dos outros e do ambiente onde nós estamos. E uma situação é muito simples, a gente pensa muitas vezes que isso se dá através de atitudes que quebram, que transformam, que agridem e coisa e tal. Não.
muitas vezes se dá num campo tão sutil que a gente nem percebe. Um exemplo disso, nós fizemos um estudo sobre isso numa sexta-feira, há algum tempo atrás, e eu gosto muito de lembrar porque essa mensagem me marcou muito, porque dá pra gente perceber. De repente você está conversando com alguém, convivendo com alguém, e de repente essa pessoa explode, começa a reclamar, começa a fazer tal coisa. E você que estava numa condição de tranquilidade, pensando na sua vida, pensando no seu trabalho, a partir daquele momento você fica incomodado com a reclamação do outro. Significa que ele roubou a sua tranquilidade. E muitas vezes nós não percebemos que através das nossas atitudes, das nossas ideias que são transmitidas, nós roubamos também a tranquilidade das pessoas. Lançando ideias que são improdutivas, reclamações que são descabidas, comentários maldosos que não têm sentido de existir. E nós lançamos isso com tanta naturalidade, dirigindo o carro, numa sala de espera de um consultório, quando você está no banco, quando você está falando ao telefone, quando você está numa rede social, nós lançamos palavras e ideias com tanta facilidade, sem a preocupação se isso vai afetar o outro de alguma forma. Vocês se lembram quando nós estudamos sobre isso? Aquela ideia de que você acorda, disposto, planejando no seu dia. Aí depois, naturalmente, né, como acontece hoje, você liga a televisão, você liga ali o seu celular, você liga seu computador, começa a fazer ali uma revista, né, no que os amigos e colegas postaram, e de repente o seu dia acaba ali, antes de começar. Porque roubaram a sua tranquilidade com informações e ideias que são absolutamente improdutivas. Isso mostra para nós o quê? O quão distante nós estamos de alcançar esse equilíbrio. E nós precisamos dessa vigilância, não apenas naquilo que eu faço fisicamente no ambiente onde eu me encontro, mas naquilo que eu faço sutilmente através das ideias. Então nós precisamos, na verdade, desenvolver essa sensibilidade para percebermos que a perturbação não é causada apenas por um furacão, como nós temos visto agora, naquela região da América Central, começando a chegar na América do Norte. Muitas vezes uma transformação vem através de uma ideia que você lança. Porque você pode não destruir a estrutura física do ambiente, mas você sem dúvida nenhuma afeta a emoção das pessoas. E muitas vezes vem de uma forma devastadora. Então essa mudança pessoal que nós temos que fazer começa exatamente com essa autovigilância. Porque nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Tanto nós sabemos, como nós percebemos quando os outros fazem. Mas nós nem sempre percebemos quando nós fazemos. Jesus passou para nós a mensagem do orai e vigiai. Esse vigiar, ele vai muito além do que simplesmente a gente ficar se olhando no espelho. É a vigilância da nossa mente, é a vigilância dos nossos corações, das nossas emoções. Se nós não tivermos essa vigilância para saber o que nós estamos cultivando dentro de nós, como é que nós podemos esperar uma transformação do mundo? Ah, mas eu não sou um político que rouba. Não é, mas você rouba a tranquilidade das pessoas. Você ofende, você é sarcástico, você é agressivo nas suas palavras, e nós podemos ver isso nesses últimos tempos. Como as pessoas são agressivas, como as pessoas são cruéis. E achando isso tudo natural porque todo mundo faz. No momento em que alguém fala alguma coisa agressiva, você não precisa nem fazer agressividade, mas o fato de você concordar já mostra que você pensa como ela. Já mostra que nós pensamos como ela. Então essa vigilância que Jesus trouxe para nós é uma vigilância que vai muito além daquilo que nós imaginamos. É uma vigilância profunda, é uma vigilância equilibrada. Por isso que eu passei para vocês, né, e a gente reforça mais uma vez essa ideia, que a gente tem que estabelecer os nossos modelos. Escolhemos alguém da nossa sociedade, da nossa história, da nossa família, do nosso círculo de amigos, alguém que possa ser uma referência, da gente dizer assim, eu quero ser como aquela pessoa é. O meu, vocês sabem, eu escolhi Chico Xavier. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu penso, será que o Chico falaria a mesma coisa? Toda vez que acontece alguma coisa comigo, eu pergunto, será que o Chico reagiria da mesma coisa? Reagiria da mesma forma? Se por acaso ele tivesse ouvido o que eu ouvi, será que ele teria pensado o que exatamente? Então, começando a fazer essas comparações, a gente começa a se policiar. Porque se depender de nós individualmente, a gente não tem referência. Como é que eu posso medir se eu sou uma pessoa boa ou uma pessoa ruim se eu não tenho alguém para poder medir comigo?
Eu posso até escolher alguém que é pior do que eu, mas eu preciso pensar naqueles que são melhores do que eu. Porque aí sim eu vou começar a estabelecer um padrão semelhante àquele. Jesus é a nossa referência maior, mas é claro que a gente vai dizer, mas eu não sou Cristo não. Não, mas vamos escolher alguém de um padrão menor então, que vai nos ajudar nessa evolução. E gradativamente a gente vai conseguindo alcançar. Quando nós chegarmos no mesmo nível, ou seja, quando eu conseguir chegar no nível do Chico Xavier, eu vou escolher um outro melhor do que ele. Vai demorar muito, mas o meu propósito está ali. Eu estou olhando para frente, ele está lá, é aquela maratona que eu estou tentando perseguir. Então é uma necessidade que nós temos, porque ficar na teoria como nós ficamos, porque a doutrina, como eu falei para vocês, a doutrina ela é apaixonante por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós vivenciamos. É muito apaixonante. Só que a nossa transformação espiritual vai muito além da paixão. A nossa transformação espiritual, ela começa pelo sacrifício. Sacrificar os nossos interesses, as nossas ambições, os nossos caprichos, as nossas tendências. E isso é algo que não é fácil de se fazer. Por isso nós não conseguimos fazer sozinhos. Então, vamos então trabalhar por essa mudança. Deixa eu ler para vocês aqui então, rapidamente, né? Bom dia, Vaninha. Deixa eu ler para vocês aqui então a mensagem que nós temos aqui para estudar hoje, que eu acabei fazendo a introdução, e a introdução foi o estudo inteiro, né? Vamos lá então, a riqueza do céu, só para a gente poder reforçar, né? Porque tudo isso que eu falei para vocês foi baseado naturalmente nesse ensinamento, né? Então vamos então reforçar aquilo que vai nos ajudar. Emmanuel separou para nós aqui uma passagem do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 20, dito por Jesus então: ajuntai tesouros no céu. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comunhar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal, beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna moedada podem ser simples atributo da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder nos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Então essa mensagem, ela reforça exatamente isso para nós. A importância de nós valorizarmos não aquilo que nós temos, daquilo onde nós estamos, onde nós estejamos, mas aquilo que nós somos de fato. E quando nós falamos assim, juntar as riquezas no céu, ou para o céu, como diz aqui o título para nós, esse céu ele tem que deixar de ser um objeto de fé. Ele tem que ser para nós uma realidade. A ideia de que nós somos espíritos, que nós somos almas, não é mais uma questão de fé. Ela tem que ser uma certeza para nós, porque assim nós vamos viver em função dessa realidade. Quando eu tenho a consciência de que eu sou um espírito e de que a minha condição de felicidade ou infelicidade vai depender das escolhas que eu faço, a minha vida se transforma completamente. Se eu tiver apenas isso como objeto de fé, eu vou fazer aquilo que eu posso quando dá e quando tenho vontade. Mas a minha realidade é aqui e agora.
o mundo é exigente, o mundo é competitivo, o mundo é ganancioso, as pessoas são críticas, então eu vou me defender. Quando eu tomo essa decisão de me defender usando os mesmos recursos, significa que a minha fé nada mais é do que uma fé. Mas não é para mim uma realidade. Então, para nós espíritas, essa condição espiritual é a nossa realidade. E tudo aquilo que nós fazemos reflete nessa realidade. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. São muitas reflexões, né? Essa não é a primeira vez que nós falamos desse assunto. E claro, os espíritos não acabaram de dizer tudo aquilo que tinham para dizer, muita coisa vai ser dita. E como a gente lembra sempre, né, o que os espíritos perguntam, vocês entenderam ou vocês querem que nós desenhamos? Daqui a pouco eles estão desenhando para a gente entender qual é essa realidade. Então, como nós lembramos, tudo aquilo que nós estudamos da doutrina espírita, sobre fenômenos, sobre condições de espíritos, sobre exemplos que nós lemos, né, de muitos estudiosos da doutrina espírita, tudo isso vem para nós como aqueles tijolinhos que são colocados para formar a estrada que nós vamos caminhar como espíritos imortais que somos. Esse é o grande aprendizado que nós temos. O restante é tudo base para nos ajudar nessa transformação moral. Então, meus amigos, fechando por aqui, né, vamos então, né, fazer uma reflexão sobre tudo isso que esse texto passou para nós. Deixo para vocês aqui então, né, o texto número 177, Riqueza para o Céu. Façam a leitura como lição de casa, né? Bom dia, Ângela. Façam a lição de casa, dando uma lidinha de novo com calma, com reflexão, né? Porque eu falo igual um metralhador, então vocês não conseguem pensar muito não. Então agora que em casa vocês vão dar uma paradinha assim com um pensamento um pouco mais calmo, vai ficar muito mais fácil da gente mentalizar tudo isso. Então é importantíssimo para nós vivermos essa realidade, vivemos essa filosofia com a certeza de que esse é o melhor caminho que nós temos para seguir. E tudo aquilo que se desviar desse caminho vai nos proporcionar sofrimento.